Bom dia, boa tarde, boa noite para você que se encontra preferencialmente em casa nessa quarentena. Estou de volta aqui para a gente terminar essa aula de número 2, a Alta Idade Média, do curso de História Medieval 1, ok? Na aula passada, na primeira parte da aula, na verdade, só lembrando, eu dividi essa aula em duas partes para não ficar muito longo. Na primeira parte, nós discutimos basicamente toda essa questão da crise do Império Romano. Falamos da questão dos conflitos com os povos bárbaros, da crise do século III, e focamos principalmente em toda essa discussão sobre a relação entre a Igreja Católica e a queda do Império Romano, que é fundamental para a gente entender o período medieval como um todo e aquilo que se sucede. Okay? Então, nesse segundo momento, nós vamos começar trabalhando especialmente as invasões bárbaras. As invasões bárbaras, nós começamos a falar, né, desses povos bárbaros, o que significa o termo bárbaro, que basicamente significa aqueles que não são romanos, aqueles que não têm a civilidade romana, não fazem parte da civilização romana. Nós falamos já na primeira parte da aula que esses povos bárbaros começaram processualmente a invadir o Império Romano, especialmente a partir do século II, e que no século III houve já uma primeira leva de invasões dentro daquilo que nós chamamos de a crise do século III, ou do século III. Muito bem, para a gente entender melhor essas invasões bárbaras, nós dividimos historicamente em três grandes ondas essas invasões, ou seja, três grandes levas de invasões bárbaras que marcaram praticamente três grandes séculos que levaram ao fim do Império Romano e ao início do que a gente chama historicamente de Idade Média. A primeira grande onda de invasões bárbaras se dá justamente no século III, nós falamos sobre isso na primeira parte da aula, basicamente feita por francos e alamanos na região da Gália. Vamos só lembrar aqui, pegar aqui nesse mapinha, que é um mapa que eu trouxe para vocês, de todas essas invasões. Tá? Então, tem misturado nesse mapa aqui essas séries de invasões, e a gente começa com os francos e alamanos, portanto, aqui em azul e em marrom, aqui no mapa de vocês, invadindo principalmente a região da Gália. Os francos começam esse período de invasão, se instalam nessa região da Gália, especialmente na região norte da França, e vai ser fundamental, a partir da aula que vem, que a gente vai estar discutindo o Império Franco, né, em Franco-Carolíngio, e a gente vai começar justamente daqui, dos francos que invadem essa região norte da Gália e ali se instalam, que dão origem ao povo francês, né? O radical da palavra vem justamente daí. Os alamanos também vêm dessa região do centro europeu, daí também vem o radical do nome que no português a gente fala de Alemanha, né? Os alamanos, alemanes, no português ficou a partir desse radical, desse povo que já vivia nessa região do centro europeu e invadiu também a Gália justamente aqui no século III. Okay? Então, essa é a primeira grande invasão, nós já falamos dela na primeira parte da aula. A segunda grande invasão, a segunda grande onda de invasões bárbaras se dá no século IV. Tá? Então, portanto, coincidindo com todo esse contexto que nós discutimos na primeira parte da aula, de Constantino, da mudança do império, da capital do Império de Roma para Constantinopla, enfim, todo esse contexto que nós falamos na primeira parte da aula, que foi importante para a gente entender o que estava por trás e o que estava acontecendo durante esse momento de invasões. Então, essa segunda grande onda se dá no século IV, ela é uma onda basicamente gótica, portanto, impetrada pelos godos, que são divididos, como eu falei na aula passada também, na primeira parte da aula, entre visigodos e ostrogodos. Então, são esse povo, essa etnia gótica, né, o povo godo, que a gente pode dividir nesses dois grandes grupos, visigodos e ostrogodos, são os responsáveis pela invasão, nesse momento, do Império Romano nessa região. Basicamente, eles invadem, começam com uma vitória avassaladora em Adrianópolis, hoje é a cidade de Edirne, na Turquia,
vencendo o imperador Graciano em 9 de agosto de 378. Então já começa aí, no século IV, essa grande invasão, e já praticamente, né, no final, na segunda metade do século IV, em 378, no dia 9 de agosto, vencendo o imperador Graciano na cidade de Adrianópolis. Essa grande onda de invasões e de migrações do século IV vai se dar, em boa medida, já pela fuga dos Hun do Império Huno. Tá? E esse povo, os hunos, é fundamental para a gente entender o porquê dessas invasões, o porquê desse movimento migratório tão forte para dentro do Império Romano nesse momento. Eles invadem basicamente a Macedônia e a Gália e por ali ficam. Para a gente entender, então, vamos voltar aqui no mapinha. Os ostrogodos e os visigodos vêm principalmente dessa região do leste europeu. Então eles vêm ali do leste europeu, do sul da Rússia, portanto eles têm essa etnia euroasiática e vêm fugindo justamente desse povo importante aqui, que são os hunos. Na verdade, são os hunos que empurram todos esses povos bárbaros, ou quase todos esses povos bárbaros, para dentro do Império Romano. Tá? Então, os ostrogodos vão se firmar no norte da Itália, pegando aqui a região do sul da França, o sul da Alemanha, perdão, e o norte da Itália, onde hoje é a Suíça. E os visigodos vão pegar, em um primeiro momento, o norte da Grécia, região da Macedônia, portanto, já próximo da cidade de Constantinopla. Então, vejam, nós temos um dos povos invadindo o Império Romano na sua parte ocidental e outro invadindo o Império Romano na sua parte oriental, ok? Os visigodos e os ostrogodos. Mas importa para nós falarmos rapidamente aqui sobre os hunos, tá? Os hunos, de uma maneira geral, é um povo absolutamente guerreiro, vindo dessa região aqui do leste europeu, mas provavelmente de uma origem mongol, portanto, vindo já da Ásia também, da região da Mongólia. Existem algumas discussões historiográficas acerca das razões do porquê que os hunos, ali no início da era cristã, saem da região da Mongólia e começam a migrar para essa parte ocidental. A maior parte das explicações historiográficas se dão por relações climáticas. Mas o fato é que os hunos têm uma força no campo de batalha e causam um impacto nos povos por quem eles vão encontrando no meio do caminho, que é fundamental nesse momento. Porque os hunos, eles são guerreiros, eles são povos que criam cavalos, e aí a principal característica do povo huno nesse momento é justamente a sua capacidade de montaria. Tem uma imagem interessante que eu trouxe para vocês, do século XIX, retratando uma invasão huna dentro do Império Romano, né? Então, a característica que sempre se destaca para os hunos é o uso de montarias, o uso de cavalos. É claro que o cavalo ele já tinha sido introduzido como montaria na sociedade desde da Idade Antiga, tá? Especialmente com os povos cassitas, ali também na região asiática. Mas como um instrumento de batalha, embora o Império Romano utilizasse aqui e acolá, são os hunos de fato que utilizam como instrumento de batalha com todos os seus guerreiros montados a cavalo e utilizando arco e flecha em cima do cavalo. Então é interessante a maneira como os hunos se destacam dos demais povos e também com relação ao Império Romano pelo uso de arco e flecha em cima do cavalo, ou seja, ele usa a montaria e usa também o arco e flecha. E são povos extremamente violentos, né? Os hunos invadem povos, à medida que eles migram para o ocidente, eles vão destruindo cidades, destruindo vilas, tomando povos, vivem basicamente do saque, então são povos seminômades, eles não têm casas, não constroem vilas, eles acampam à medida que se deslocam e vão vivendo de pilhagem dos povos que eles conquistam, com extrema violência.
Então, o terror que os hunos causam, especialmente pela sua força e e pela sua violência, faz com que os demais povos se afastem e migrem para a região do Império Romano, especialmente no Ocidente, mas também no Oriente. Tá? Só uma curiosidade interessante, vejam essa imagem, então, né, a imagem que retrata os hunos, e vejam essa imagem que eu tirei do seriado Game of Thrones. Né? Ficou ruim aqui, eu achei que daria para colocar ela inteira, depois eu vou colocar numa edição melhor para o vídeo, de Game of Thrones. Né? Aqui no Game of Thrones, nesse seriado que eu já recomendei para vocês em sala, que assistam e recomendo para quem estiver ouvindo também, que é um seriado muito bacana para a gente entender o período medieval, embora seja um seriado que trate de ficção, não de história, se baseia muito na história medieval. E uma das bases para o Game of Thrones são justamente os hunos. Né? É muito claro a maneira como os Dothraki, que é esse povo da imagem aqui de cima, retirada de uma imagem do seriado Game of Thrones, são descritos e são desenvolvidos. Né? Os Dothrakis no seriado Game of Thrones, evidentemente um povo fictício, mas baseado nos hunos, eles têm o cavalo como a sua principal arma, montam a cavalo, eles usam o arco e flecha em cima dos cavalos, são extremamente violentos, temidos, né? Tem cenas muito bacanas com relação aos Dothrakis, que dá para a gente tentar pensar o que era a maneira como os hunos lidavam com seus inimigos e a maneira como os hunos travavam as suas batalhas. Uma outra curiosidade interessante, já pensando nessa questão do cavalo, pensando na questão dos hunos, dos Dothraki, etc., alguns historiadores atribuem a criação do estribo, né, que é aquele negócio que você coloca o pé quando você monta cavalo até hoje, a criação do estribo teria sido justamente pelos hunos, né, que os hunos teriam criado os estribos justamente para facilitar a mobilidade em cima do cavalo, uma vez que os pés estão fixos, conseguir fazer essa mobilidade para poder atirar com arco e flecha para um lado ou para o outro. Né? Então é bastante interessante a maneira como isso é construído historicamente. Daqui a pouco eu vou voltar a falar dos hunos quando a gente for falar da questão de Átila, né, já aqui na terceira onda. Então, pegando esse gancho, só para a gente finalizar aqui, então, os hunos vão começar a entrar daqui da Ásia, da Rússia, né, do sul da Rússia, vindo da Mongólia, entra para o Ocidente e vai empurrando todos os povos que eles vão encontrando. Né? E os povos que eles encontram primeiro, que começam esse período, essa migração forçada para o Ocidente, portanto para dentro do Império Romano, aqui já no século IV, são os ostrogodos e os visigodos, portanto a civilização gótica. Okay? Essas são as principais características da segunda onda, portanto, aqui no século IV. Passando para o século V, portanto, poucas décadas depois, nesse sentido, uma continuidade, a gente faz essa divisão por conta, seja do século, seja das diferenças históricas dessas duas ondas, mas uma é continuidade da outra, portanto, poucas décadas depois dessa invasão gótica, a terceira onda, ou a terceira grande invasão, se dá principalmente no século V. E aqui no século V, de vez, a gente tem um fim, né, do Império Romano. Então, que se dá justamente a derrocada final do Império Romano, dentre todas as crises que vivia, que a gente falou na primeira parte da aula, se dá aqui nesse momento com essa invasão mais forte dos povos germânicos, dos povos bárbaros. Okay? A gente divide a terceira onda em duas fases. Uma na primeira metade do século V, outra na segunda metade do século V. Tá? Então, essa primeira fase, para a gente entender, a primeira fase da terceira onda, tá? Para ficar claro. Então, voltando aqui só para ficar mais claro, são três grandes ondas de invasões bárbaras. A primeira no século III, a segunda no século IV e a terceira no século V. A terceira, portanto, só dentro do século V, que é a mais importante, a mais efusiva dessas ondas de invasões, nós dividimos em duas fases. Okay? A primeira fase na metade do século III, do século V, perdão, e a segunda fase na segunda metade do século V. A primeira fase, basicamente, ela se dá com a invasão
feita pelos suevos, pelos alanos e pelos vândalos, que promovem, junto com essa invasão que já estava acontecendo e vinha acontecendo desde o final do século anterior dos ostrogodos e visigodos, se dá a partir da chamada Travessia do Reno, em 31 de dezembro do ano de 406. Portanto, na virada do ano, no último dia do ano, esses povos, os suevos, os alanos e os vândalos, atravessam o Reno e marcam aí o início dessa terceira grande onda de invasões bárbaras. Para a gente entender o que é o Reno, né? O Reno é um rio que desce aqui na Alemanha, praticamente na fronteira, quase na fronteira da Alemanha com a França, da atual Alemanha com a França, e vai desembocar basicamente na Áustria, passando por, se eu não me engano, por uma parte ali da Suíça. Tá? Esses povos conseguiram invadir a fronteira do Império Romano. O Império Romano, então, ia até o Reno, ali na cidade de Colônia, na cidade de Mogúncia e uma série de outras cidades hoje que estão na Alemanha, nessa região do Reno, era basicamente a região de fronteira do Império Romano. Esses povos invadem, cruzam a região do Reno de uma vez por todas, criando aí iniciando esse período mais ascendente, mais tenso e mais denso também de invasões bárbaras. Então, a travessia do Reno é extremamente importante nesse momento, justamente porque essa passagem, em 31 de dezembro de 406, inaugura a decadência final do Império Romano no século V. Okay? Tem um trecho, como eu comentei com vocês na primeira parte da aula, não coloquei aqui nos slides todos os trechos que eu vou ler da bibliografia, porque senão ficaria até mais cansativo. Mas tem um trecho muito interessante desse texto do Michel Baniet, que eu passei para vocês, na página 18, que diz o seguinte: as grandes invasões do século V começam com a passagem do Reno e a entrada violenta na Gália de 3 povos germânicos, como eu disse, suevos, alanos e vândalos. Mas outros povos germânicos, os francos e os alamanos, tinham, de 244 a 277, forçado as fronteiras da Gália, que haviam devastado. Portanto, o Reno, a travessia do Reno em si, já tinha acontecido pelos francos e pelos alamanos, e também pelos góticos, como a gente falou, nos 2 séculos anteriores. Né? Por exemplo, o imperador Probus, em 277, tinha posto fim a esse terror bárbaro já no finalzinho do século III, né, dessa travessia do Reno nessa região, que voltou, em certa medida, com os godos, os visigodos e ostrogodos, como eu disse, e agora caiu de vez, digamos assim, as fronteiras, as muralhas, sejam físicas ou não, do Império Romano, com a invasão e a travessia do Reno nesse momento. Okay? Para a gente entender aqui que povos são esses. Só voltando aqui no mapa, então. Nós temos... Perdão, deixa eu só voltar aqui. Nesse outro mapa. Isso. Só para a gente voltar aqui e entender. Então, são basicamente, nessa terceira onda, os suevos, está aqui em verde, que vai fazer aqui no centro europeu, entrando também nessa mesma região do Reno, aqui, tá? que eu mostrei para vocês. Então, os suevos, os alanos e os vândalos. Os vândalos estão aqui. É interessante a gente falar dos vândalos, porque os vândalos são aqueles que vão atravessar toda a região da Gália, atravessar a região da Espanha e se fixar basicamente no norte da África. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais especificamente como foi essa instauração dos vândalos também no norte da África. Os próprios visigodos também fizeram uma nova série de invasões importantes nesse momento, que levaram à primeira queda da cidade de Roma, a primeira queda da antiga capital, nesse momento aqui, a antiga capital do Império Romano. Okay? Vou citar agora o texto do Jacques Le Goff, que eu passei para vocês, página 28. De 407 a 429, uma série de raids, portanto, essas invasões rápidas, incursões rápidas dentro do Império Romano, arruinaram a Itália, a Gália e a Espanha.
O episódio mais espetacular é o sítio, tomada e pilhagem de Roma por Alarico e seus visigodos em 410. Então, vamos voltar aqui no mapinha, só para a gente entender. Nesse momento de grandes invasões que está acontecendo aqui, nessa primeira fase, então, como eu disse para vocês, suevos, alanos e vândalos, somou-se que os visigodos, então esses em vermelho aqui, que estavam nessa parte do Império Oriental, acabam entrando. Então vejam essa setinha vermelha dos visigodos, como ela mostra aqui. Eles entram pelo Império Romano do Oriente, pela Macedônia, pilham, invadem a Grécia, atravessam essa região todinha até o norte da Itália, até chegarem em Roma. Tá? Em Roma, em 410, no ano de 410, o rei dos visigodos, chamado Alarico, esse cidadão que eu trouxe numa fotinha para vocês, Alarico invade e toma a cidade de Roma. Continuando a leitura aqui na página 28 de Jacques Le Goff. Muitos ficam estupefados com a queda da cidade eterna. São Jerônimo murmura na Palestina. E o Jacques Le Goff faz uma citação de São Jerônimo na época. Minha voz está presa na garganta e as lágrimas me interrompem ao ditar estas palavras. A cidade que dominou o universo foi conquistada. Fecha aspas. Então, fim da citação de São Jerônimo. E continuando a leitura. Os pagãos acusaram os cristãos de terem causado desastre ao banir de Roma seus deuses tutelares. Santo Agostinho vale-se do ocorrido como pretexto para definir as relações entre a sociedade humana e a sociedade divina em sua cidade de Deus. Ele isenta os cristãos de qualquer responsabilidade e reduz o acontecimento às suas devidas proporções. O fato trágico se repetirá, desta vez sem efusão de sangue, sem ferro, sine ferro et igne, com Genserico e seus vândalos em 455. Então, basicamente, só para a gente entender, Alarico é esse rei dos visigodos, ele consegue entrar dentro de Roma, ele sitia a cidade de Roma, ele consegue derrubar os portões de Roma, invade a cidade, né? Assola, pilha a cidade de Roma. Então, esse é um acontecimento histórico, porque a gente está falando de um império que durou séculos e cuja sua capital nunca tinha sido tomada. Então, nesse momento, no ano de 410, Alarico vence o Império Romano, né? Então ele derruba a principal fortaleza, a principal cidade do Império Romano, embora ela não fosse mais capital, lembrando que a capital já era Constantinopla nesse momento, mas o simbolismo da cidade de Roma ainda é extremamente forte, né? Tanto que nas palavras citadas aqui de São Jerônimo, a ideia da cidade eterna ter caído marca profundamente o imaginário de todos os habitantes do Império Romano nesse momento. Especialmente os romanos, que são pagãos, que, como o Jacques Le Goff cita, acusam os cristãos de serem eles os responsáveis porque instituíram dentro do Império Romano a traição aos antigos deuses, e essa traição teria feito com que esses deuses se voltassem contra eles, permitindo que os bárbaros tomassem a cidade de Roma. E os cristãos, como o próprio Agostinho de Hipona, o Santo Agostinho, que estava escrevendo a Cidade de Deus nesse momento, utiliza desse acontecimento também para tentar isentar os cristãos de culpa, né? O fato é que, historicamente, Roma tinha caído e o Império Romano estava ruindo. Isso em 410. De fato, o fim do Império Romano vai acontecer só em 475. Continuando ainda a leitura de Jacques Le Goff, vândalos, alanos, suevos assolam a Península Ibérica. A breve instalação dos vândalos ao sul da Espanha deu origem ao nome Andaluzia. É uma curiosidade interessante. Andaluzia, no sul da Espanha, vem o radical vem justamente da instalação dos vândalos nessa região durante esse período. Desses únicos bárbaros a possuírem uma frota, entram na África do Norte e conquistam a província romana da África, quer dizer, a Tunísia, a Argélia e a Argélia Oriental. Então, como eu disse para você, só voltando aqui nessa citação de Jacques Le Goff, ao mesmo tempo que
os visigodos estavam tomando a cidade de Roma com Alarico, os vândalos, os alanos estavam assolando aqui a região da Gália e da Espanha, e os vândalos atravessaram toda a Gália e a Espanha, se concentrando depois no norte da África. Ok? Então, a questão é, por que o Império Romano não caiu? Vamos pensar, então, se a cidade de Roma foi tomada, por que o Império Romano Ocidental só cai em 476 e não em 410, quando Alarico toma a sua antiga capital, o seu centro cultural, o seu centro de poder, não político nesse momento, porque a capital está em Constantinopla, mas dentro da mentalidade do povo romano, de grande importância. Por quê? Né? Basicamente, houve uma série de organizações do imperador romano na época, Honório, com os visigodos, numa tentativa de diplomacia para sobreviver ao Império Romano, ainda que a cidade eterna, ainda que Roma, a antiga capital, tivesse caído. Então, Honório, lembrando que Honório está reinando, imperando em Roma, em Constantinopla, e não na cidade de Roma. Tá? Então, no Império Romano, ele é imperador romano, cuja capital está em Constantinopla, que nós vamos discutir essa mudança da capital depois em Medieval II com mais profundidade, quando estudarmos o Império Bizantino, mas está negociando com Alarico a permanência do Império Romano Ocidental. Okay? Então ele consegue essa negociação com Alarico, de certa forma, mas principalmente após a morte do Alarico. E aí eu faço uma nova citação do Jacques Le Goff, continuando agora na página 29. Depois da morte de Alarico, os visigodos refluem da Itália para a Gália, em 412, e depois para a Espanha, em 414, de onde rumam, em 418, para instalarem-se na Aquitânia, que hoje a região da Aquitânia hoje é a divisa da França com a Espanha. Tá? De resto, a diplomacia romana atuou em cada uma dessas etapas. Então foi Honório que desviou para a Gália o rei visigodo Ataúlfo, que substituiu Alarico, o qual se casou em Naborne no dia 1º de abril de 414 com Gala Plácida, irmã do imperador. Então, basicamente, o que o imperador Honório fez para conseguir se livrar desse problema, ou pelo menos manter o Império Romano Ocidental funcionando, ou pelo menos existente nesse momento? Basicamente, ele vai conseguir negociar com o rei dos visigodos, que substitui Alarico, um rei chamado Ataúlfo. Depois eu posso colocar o nomezinho aí também na descrição do vídeo para vocês, casando, dando a sua irmã, né, a irmã do rei Honório, Gala Placídia, para casamento com esse rei visigodo, com a negociação de que ele casaria com ela e transferiria os seus visigodos de Roma para a região, basicamente aqui da Espanha, que depois acaba pegando e ficando de fato se estabelecendo em toda a região da Espanha, principalmente na região da Aquitânia, aqui praticamente na divisa da Espanha com a Gália. Okay? Então isso fez com que basicamente os visigodos pudessem permanecer dentro do Império Romano à medida que o Império Romano Ocidental se mantinha ainda a duras penas de pé. Isso ali basicamente na primeira metade, na segunda década do século V. Tá? Todavia, algumas décadas depois, já no iniciozinho, no finalzinho da primeira metade, começo da segunda metade do século V, desse mesmo século V, uma nova onda de invasões, ou dentro dessa mesma onda, mas uma segunda fase de invasões, e é decisiva para a queda do Império Romano de vez, acontece. Começa essa fase decisiva com os anglos, jutas e saxões invadindo a região da Grã-Bretanha. Okay? Para a gente entender aqui, o que é essa região da Grã-Bretanha? A região da Grã-Bretanha é basicamente essa região aqui, onde hoje é a Inglaterra. Ainda hoje tem a Grã-Bretanha, o Reino Unido, enfim. Só para a gente entender o que estava acontecendo nesse momento aqui. Nesse mapa, esses
essas regiões e nomes que estão riscados, né, no sentido vertical, são povos que já habitavam a região da Grã-Bretanha antes da invasão romana. Tá? Então, esses são povos principalmente de origem celtas, quando a gente fala dos bretões, que habitavam essa região depois nominado como Normandia por conta da invasão dos normandos ou vikings, tá? Mas outros povos também, os chamados os bretões, os pictos, os irlandeses, os britânicos, já habitavam essa região. Então são povos nativos desse lugar que foi invadido pelo Império Romano e viviam nessa situação também de tensão com o Império Romano. Um filme muito bacana para entender esse período aqui, ou pelo menos que ilustra esse período, é Rei Arthur, de 2004. Tá? O Rei Arthur, de 2004, trata justamente dessa convivência de romanos com bretões e pictos, né, nessa região da Inglaterra, da Britânia, né, romana, e vivendo o período de invasão desses outros povos germânicos que invadem a Britânia nesse momento aqui, no finalzinho da primeira metade do século V. Que povos são esses? Basicamente, os anglos e os jutos, que viviam nessa região onde hoje é a Dinamarca. Os frísios, parte também dos frísios, invadem essa região sul da Grã-Bretanha, e principalmente os saxões. Os saxões são povos vindos dessa região norte da Alemanha. Então, basicamente, dinamarqueses e alemães invadindo a região da Britânia ou da Grã-Bretanha. Essa invasão desses povos é importante para a gente perceber, primeiro, em um aspecto cultural, do porquê. Olha só, aqui fica um pouco mais fácil nesse mapinha, né? Aqui resumindo em anglos e saxões. Porque esses povos germânicos, unindo-se a povos britânicos originários, e os romanos formam a língua inglesa. É por isso que a língua inglesa hoje tem raízes, tem palavras, tem a sua própria gramática, é muito parecida em alguns aspectos com o alemão e parte também do dinamarquês. Porque essas línguas germânicas vão se unir às línguas britânicas e se une à língua romana. Por isso que a gente tem no inglês várias palavras, vários radicais que são do latim, várias palavras e radicais que também são muito próximos do dinamarquês e próximos do alemão. Okay? E aí eu cito também aqui do Jacques Legov na página 29, que no norte, então, os bárbaros escandinavos, anglos, jutas, saxões, depois uma série de reis na Bretanha, ou a Grã-Bretanha, ocupam-na entre 441 e 443. Uma parte dos bretões vencidos atravessa o mar e se instala na Armórica, a Península Britânica, que passa a se chamar Bretanha. Okay? Então, isso é interessante para a gente perceber como que, nesse momento, o Império Romano, que já estava em crise na sua parte central, já estava em crise na sua parte principal, também ali na Gália, então na Espanha. Vou voltar aqui no mapa mais uma vez, só para ficar um pouco mais claro. Né? Eu tiro do mapa aqui e acabo voltando toda hora. Então, o Império Romano já tinha sido invadido e estava sofrendo, digamos assim, na região da Gália, na região de Ravenna, na região da Espanha. Os vândalos já tinham invadido o norte da África e agora, basicamente, perdem também para os anglos, para os saxões, para os jutas, a região norte, a parte mais setentrional do Império Romano, que é a Britânia. Então, o Império Romano, todo esse Império Romano do Ocidente, está ruindo ao longo de todo esse processo que desencadeia o século V. Okay? Enquanto o Império Romano se permanece forte nessa parte oriental, com a sua capital em Constantinopla. Ainda que os visigodos, no século anterior, já tenham feito essa invasão primeira aqui na região norte do Império Romano do Oriente. Voltando aqui, então, a essa segunda fase da terceira onda tem a sua derrocada final, digamos assim, dos hunos. Então, são os hunos, aqueles que eu estava falando, dos cavalos, etc., no slide anterior,
são os hunos que vão derrubar de vez praticamente o Império Romano, as forças do Império Romano, que depois os ostrogodos acabam com Doacro, como a gente vai falar daqui a pouquinho, pondo fim de fato, historicamente, ao Império Romano. Perdão, ao Império Romano do Ocidente. Átila, então, vai ter esse papel fundamental. Átila é basicamente o principal líder dos hunos no século V. Os hunos eles vêm de uma expansão grande desde o século anterior, como eu mostrei para vocês, desde a invasão ou da fuga dos hunos, a fuga dos godos, ostrogodos e visigodos, em relação aos hunos invadindo o Império Romano no século anterior, mas nesse momento os hunos têm o seu período auge de expansão sob o seu rei Átila. E só para você ter uma noção aqui, eu trouxe esse mapa para a gente perceber o que foi a força do Império Huno nesse momento. Então os hunos, eles vêm dessa região aqui, como eu disse para vocês, da Ásia, portanto da Mongólia, e eles estendem o seu império dessa região do leste, onde a gente tem aí basicamente o Oriente Próximo, o Oriente Médio, até todo o leste europeu, tomando o norte, essa região norte da Grécia. Basicamente eles tomam a Macedônia, eles tomam onde hoje basicamente é a Alemanha e todo o leste europeu, e empurram de vez todos esses outros povos para essas regiões do Império Romano. Então, os hunos eles conseguem fazer essa expansão extremamente forte, basicamente a partir de Átila. Átila é o grande nome dos hunos e depois acabou sendo celebrado. Tem um filme muito bacana que eu recomendo também a vocês, chamado Átila ou Huno. E é Átila que vai se tornar aquilo que ficou conhecido na própria época como o flagelo de Deus, né? É Átila que empurra de vez os demais povos bárbaros para o Ocidente, cada vez mais invadindo o Império Romano, e ele próprio trava, liderando os hunos, as maiores batalhas, travando as maiores derrotas para o Império Romano nesse momento e levando o Império Romano ao desespero como um todo, né? E aí eu faço uma citação super interessante do Jacques Le Goff na página 29 também. Ele diz o seguinte: entretanto, o acontecimento principal, embora efêmero, foi a formação do Império Huno de Átila, porque fez tudo tremer, principalmente, tal qual Gengis Khan, 8 séculos mais tarde. A gente vai estudar Gengis Khan em Medieval 2, bem 800 anos depois, mas também de origem mongol. Por volta de 434, Átila unificou as tribos mongóis que haviam passado para o Ocidente. Depois lutou e absorveu outros povos bárbaros, estabeleceu por um tempo relações ambíguas com Bizâncio, sendo atraído por sua civilização, mas ao mesmo tempo espreitando-a como uma presa, assim como Gengis Khan fará com a China, deixando-se finalmente persuadir depois de uma tentativa sobre os Balcãs em 448, a se lançar sobre a Gália, onde o romano Aécio o deteve em 451, nos campos catalúnicos, graças aos contingentes visigodos. O Império Huno se desfez e as hordas se tornaram caminho leste desde 453, após a morte daquele que permaneceria na história, segundo a expressão de um obscuro cronista do século IX, como sendo o flagelo de Deus. Então, terminando essa citação do Jacques Le Goff, para a gente entender a importância do Império Huno. Primeiro, Átila é o cara que vai unificar as tribos mongóis dos hunos, que invadiram de maneira dispersa o Ocidente, mas que forçaram os povos, especialmente os godos e outros povos, como a gente destacou há pouco, a invadir o Império Romano, mas de maneira dispersa. Então os hunos essas tribos hunas estavam migrando para o Ocidente, forçando os demais povos germânicos a invadir o Império Romano. Mas é com Átila que essas tribos são unificadas em torno de um império de fato. Então ele se torna um imperador de fato, unificando essas tribos e invadindo o Império Romano. Qual que é a força de Átila? Além da conquista militar, é submeter outros povos germânicos que não tinham invadido o Império Romano ao seu exército. Então ele consegue conquistar esses povos e forçar esses povos
a lutarem por si e fazer com que esses povos formassem ainda mais um contingente militar muito poderoso para o Império Huno. Outra característica interessante é que, então, ele consegue invadir boa parte da Europa, nesse momento, até chegar a ser barrado pelo romano Aécio. É Aécio que, em 451, detém o avanço huno e, com a morte depois de Átila, em 453, o Império Huno basicamente se desfaz, porque não teve nenhum sucessor que conseguiu manter unificado esse império e pôs fim a esse chamado flagelo de Deus, que teria sido Átila. Okay? Aqui eu trouxe, só para a gente ter uma noção, um dos primeiros filmes de Átila, né, no cinema, só para a gente perceber só um parêntese, uma curiosidade sobre Átila. Se eu não me engano, é esse o protagonista de Átila o Huno, em termos de representação, olha só. Né? Átila é representado no cinema, no primeiro momento, com olhos azuis, branco, né, nariz europeu, bem parecido com a distorção imagética que a gente tem da figura de Cristo. Né? Alguém nascido ali no Oriente Próximo, com essa feição europeia, né, germânica. Uma versão um pouco mais parecida com o que seria Átila de fato é essa daqui, né, em termos de beleza, daquilo que é o padrão de beleza ocidental hoje, muda bastante, né, desse Átila para esse Átila. Então aqui ele estaria um pouco mais parecido com o que teria sido Átila de fato, nas suas feições mongóis. Mas a figura que mais representa de fato Átila teria sido essa, né, uma reconstrução feita do que seria um huno, portanto, alguém com uma fisionomia mongol, de fato. Então, desse Átila para esse Átila, a gente percebe a diferença do que o cinema acaba construindo em termos de representação histórica para agradar aos padrões de beleza. Né? Enfim, então os hunos invadiram, foram rechaçados por Aécio. Aécio se juntou aos visigodos. Então, os visigodos que estavam aqui, vou voltar nesse mapa mais uma vez, só para mostrar isso daqui, olha só. Então, esses visigodos que estavam aqui nessa região da Espanha se juntaram ao Império Romano para combater o avanço huno justamente nessa região da Gália. Tá? Então, foi extremamente importante essa união dos visigodos, está aqui, eu acho que esse mapa mostra um pouco bem melhor, então, dos visigodos com os romanos para conter o avanço de Átila. Mas isso foi em 453, a morte de Átila. Basicamente, 20 anos depois, 23 anos depois, em 476, de fato, Roma caiu. Né? Como que Roma caiu? Então, pensando aqui agora a queda final de Roma, para a gente passar para a instalação dos povos bárbaros de fato. Aqui eu cito Legoff, página 30 para a página 31. Em 476, um fato passou quase despercebido. Orestes, um romano da Panônia, atual hoje Hungria, tá? Antigo secretário de Átila, depois da morte de seu senhor, junta alguns remanescentes de seu exército com Esciros, Érulos, Turcilíngios, Rúgios e os coloca a serviço do império na Itália. Ao alcançar o posto de mestre da milícia, depõe o imperador Júlio Nepos em 475 e proclama em seu lugar o jovem filho Rômulo. Então, aqui um detalhe interessante. Orestes, um romano, general romano, consegue juntar os antigos subordinados de Átila, portanto de hunos, sob seu comando e destrona o imperador romano da época. Júlio Nepos era o imperador romano da época e proclama o seu próprio filho, também romano, de nome Rômulo, imperador romano. Né? Mas no ano seguinte, portanto em 476, o filho de outro favorito de Átila, o Esciro Odoacro, à frente de um grupo de bárbaros, lança-se contra Orestes, mata-o, depõe o jovem Rômulo e envia as insígnias
do imperador do Ocidente para o imperador Zenão em Constantinopla. Então, aqui um detalhe importante. Roma já tinha sido dividida novamente em dois impérios, em duas partes, o Império Romano do Oriente e o Império Romano do Ocidente. Aqui é algo, a gente não vai aprofundar muito nisso, para a gente poder entrar de vez nos reinos bárbaros, mas é uma matéria que vocês vão ver em História Antiga 2. Então, basicamente, ele depõe o imperador romano do Ocidente, que era Júlio Nepos, em 475, e coloca Rômulo no seu lugar. Pergunta, por que o Império Romano, então, não cai em 475? Justamente porque Rômulo, filho de Orestes, assume o lugar do imperador. Então, mantém-se o Império Romano. Todavia, em 476, Odoacro vence Rômulo, depõe Rômulo e não assume o seu lugar como imperador. Então é por isso que o Império Romano, historicamente a gente fala que o Império Romano cai em 476. Ele caiu politicamente, ele caiu militarmente muitos anos antes, décadas antes. Ao longo de todo o século V, o Império Romano só está caindo. Mas por que em 476 a gente fala que o Império Romano caiu de fato, historicamente? Porque nesse momento, Odoacro não assume o papel de imperador romano do Ocidente. Ele pega as insígnias do imperador Rômulo, portanto, ele pega os símbolos, a representação política do imperador Rômulo e manda para o imperador do Oriente. Aqui, politicamente falando, não existe mais Império Romano do Ocidente. Um último detalhe, só para a gente encerrar essa questão, esse último imperador romano foi Rômulo, e curiosamente é o mesmo nome do primeiro rei de Roma, pelo menos dentro da mitologia de fundação de Roma, que teria sido Rômulo Augusto, né, alimentado pelas lobas, né, irmão de Rêmulo, enfim, daquilo que quem gosta um pouquinho, que vocês vão estudar depois em História Antiga 2 vai lembrar. O primeiro e último imperador foi Rômulo. Isso gerou uma espécie de mito, enfim, né, uma profecia não oficial dentro da Igreja Católica, que perdurou ao longo de toda a Idade Média, de que assim como o primeiro Papa teria sido Pedro, né, dentro da visão católica, como a gente falou na primeira parte da aula, teria sido Pedro, o último Papa também será Pedro. Né? Essa é uma das razões pelas quais nenhum Papa assumiu o nome papal de Pedro. Você tem Papa Alexandre, Papa Júlio, Papa João, Papa tudo, menos Pedro. Justamente porque nenhum Papa quer assumir o ônus de ser o último Papa. Né? Então existe essa profecia não oficial dentro da Igreja Católica de que o último Papa, né, antes do Apocalipse, se chamará Pedro, novamente, assim como o primeiro. Enfim, então, dito isso, pessoal, a gente volta os nossos olhares para aquilo que sobrou do Império Romano. Né? E aquilo que sobrou do Império Romano foi basicamente um império que se desfragmentou em uma série de reinos. Né? Um império que se fragmentou numa série de outros pequenos reinos desorganizados até certo ponto politicamente, cuja a pujança do próprio Império Romano, no seu auge, que na decadência ao longo dos séculos, mas que preservou boa parte da sua cultura, preservou boa parte da sua civilização romana, vai juntar-se com esses povos bárbaros e formar novos reinos, que hoje é basicamente o que a gente chama de Europa. Okay? Então, vamos pensar essa organização da Europa aqui. A Europa, então, ela se organiza no século VI a partir da partilha do Ocidente por esses povos bárbaros. Okay? Eu vou fazer uma outra citação aqui, eu trouxe esse trecho aqui visivelmente para vocês, na página 30 de Jacques Le Goff. Então, no princípio do século VI, a partilha do Ocidente parece assegurada aos anglo-saxões numa Grã-Bretanha isolada do Ocidente, os francos controlam a Gália, os burgúndios estão confinados na Sabóia, os visigodos são senhores da Espanha, os vândalos instalados no norte da África e os ostrogodos dominam a Itália. Então, basicamente, o mapa da Europa pode ser resumido nesse primeiro momento aqui do século VI, portanto, logo após a queda de Roma,
nessas condições. Então a gente tem aqui, nesse mapa, visivelmente, os anglo-saxões e bretões vão dividir o que hoje virou a Inglaterra, né, com essa pequena partezinha aqui, onde hoje é a região da Normandia, na França, ainda é sob domínio de alguns bretões. Os francos vão dominar toda essa parte verde claro, que é a Gália, a antiga Gália e parte do que hoje é a Alemanha também. Os burgúndios nessa região central, pega parte do que hoje é a França, parte do que hoje é a Alemanha, mas também ali Suíça, entrando aqui já para o norte da Itália, para a Suíça de fato. Os ostrogodos ficaram na Itália, a partir de Odoacro. Os visigodos ficaram aqui nessa região da Espanha. Os suevos, onde hoje é o norte de Portugal e boa parte do que virou Portugal hoje. Os vândalos no norte da África. E o Império Romano do Oriente se preservou até 1453, quando os turco-otomanos tomam a cidade de Constantinopla. Então é basicamente esse o mapa que fica da Europa por boa parte ali desse período que a gente está chamando de Alta Idade Média. Então, basicamente, para a gente entender cada um desses povos, né, ou cada um desses reinos, o que a gente vai fazer a partir de agora é discutir um pouquinho desses principais povos, deixando para a próxima aula os francos, né, por conta da formação do Império Carolíngio, que é extremamente importante para a Europa Ocidental, e que a gente vai falar a partir da próxima aula, e os bretões, anglos e saxões, né, que vão formar aqui a Grã-Bretanha. A gente vai falar depois, quando a gente vai falando dos vikings também na Escandinávia, e a Inglaterra, um pouco da história da Inglaterra. Ok? Vamos lá. Voltando aqui então, vamos começar com os vândalos no norte da África. Os vândalos invadiram então o norte da África, passaram, como a gente viu nos slides anteriores, passaram por toda a região da Gália, pela região da Espanha, e se instalaram primeiro no sul da Espanha e depois no norte da África, em toda a região norte, o que era a província do Império Romano. Todavia, eles tiveram uma dificuldade imensa de manutenção ali no norte da África, principalmente por conta da resistência católica, né? É interessante porque quando a gente está falando de história, a gente tem uma tendência a ter dificuldade de pensar continuidades nos processos, né? Então, quando a gente fala assim, caiu o Império Romano, a gente dificilmente se lembra que todos os romanos que viviam nessas regiões, que passaram a ser dominadas por bárbaros, continuaram vivendo ali. Os bárbaros tiveram que negociar para conseguir controlar politicamente essas regiões, eles tiveram que negociar com os romanos, impor, de certa forma, a sua cultura, parte da sua língua, da sua cultura, mas negociar, porque boa parte da população que vivia nessas regiões eram de romanos, normalmente não militares, ou os militares que sobreviveram acabaram sendo acoplados, se unindo aos bárbaros que venceram nessa região. Então, os vândalos tiveram uma dificuldade imensa, principalmente por conta da questão do catolicismo. E aí eu cito, agora eu passo para o texto do Michel Barnier, cito a página 22. Na África, os vândalos não têm tempo para encontrar uma solução satisfatória para o problema crucial que lhes impõe a resistência ativa da Igreja Católica, apoiada pela população romana. O seu contínuo esforço para impor o cristianismo ariano, que é seu, fracassa. Aqui tem um detalhe extremamente importante para a gente destacar. Na primeira parte da aula, voltar aqui rapidinho, eu comentei com vocês da formação do cristianismo, os vários cristianismos, né? Como o cristianismo se formou e como que a partir do Concílio de Nicéia, em 325, Constantino oficializou a igreja, criou, né, e oficializou o cristianismo a partir da Igreja Católica, criou a Igreja Católica, e todas as formas de cristianismo que não coincidiam ou que não concordavam com essa apoiada por Constantino no Concílio de Nicéia passaram a ser chamadas de heresias. E a principal delas, eu disse para vocês, era o arianismo, tá? Então, esse arianismo, que foi condenado como heresia, a coisa mais interessante, né, para a gente entender a junção da primeira parte para a segunda parte da aula. Esse arianismo foi a religião cristã que conquistou,
que cristianizou os povos bárbaros ao longo de todo esse período que a gente está falando de invasões. Então vejam, nesse período de invasões que a gente está falando aqui, por mais que a gente esteja falando da primeira, da segunda, da terceira leve, etc., do século III ao século V, quando o Império Romano de fato cai, durante basicamente 300 anos de invasões bárbaras, os cristãos, especialmente depois que eles são aceitos dentro de Roma, eles passam a cristianizar esses povos bárbaros. Tá? Então, esses povos são cristianizados principalmente pelos cristãos, mas não qualquer cristãos. E aí é um detalhe interessante. É principalmente o arianismo que conquista boa parte dos povos bárbaros. Como assim? Só para a gente entender um pouco melhor. Até 325, no Concílio de Nicéia, quando determina-se que o arianismo é uma heresia, então até esse momento o arianismo era só uma, como entre outras tantas correntes cristãs nesse mundo de então, nesse mundo de invasões, nesse mundo de turbulência, nesses 300 anos, basicamente, de invasões bárbaras, de convivência entre germanos e romanos por meio da guerra. Então, era absolutamente compreensível e normal que o processo de conversão e de cristianização desses povos bárbaros se desse com qualquer uma das formas de cristianismo que eram basicamente aceitas. Então, antes do Concílio de Nicéia, esses povos bárbaros, os que já tinham sido convertidos, e boa parte deles já tinham sido convertidos para o cristianismo, foram convertidos dentro da corrente ariana, e não dentro da corrente apoiada por Constantino no Concílio de Nicéia, que se tornou a Igreja Católica. Esse é um imbróglio, essa é a questão que se colocou nesse momento. Então, quando a gente está falando aqui dos vândalos, por exemplo, no norte da África, a principal dificuldade que eles tiveram foi justamente de se dar com os romanos, que eram católicos e eles eram arianos. Ou seja, enquanto eles tinham sido convertidos ao arianismo no século IV, no século V, quando eles tomam o norte da África, já tinha sido proibido o arianismo em todo o Império Romano. Então esse norte da África já era, enquanto era romano, já tinha sido expurgado o arianismo dali como heresia, perseguido literalmente, violentamente pela Igreja Católica e pelo Império Romano ao longo de todo o século III, ao longo de todo o século IV, e quando os vândalos invadem o norte da África, eles invadem com a perspectiva ariana e não conseguem ter uma relação de conciliação com a Igreja Católica, que não aceita o seu cristianismo ariano. Essa é a primeira grande dificuldade. A segunda dificuldade se dá pela expansão, que a gente vai falar, não vou aprofundar nisso agora, mas que o Império Bizantino, a partir de Justiniano, no século VI, expande e domina todo o norte da África, expulsando ou dominando, conquistando os povos vândalos. Tá? Então, mas daqui a pouco eu vou falar de Justiniano e da expansão do Império Bizantino, mas que a gente vai falar de maneira mais apropriada, vai discutir isso de maneira mais apropriada em História Medieval 2. Um terceiro, e aí sim, isso no século VI. Né? Então, a terceira grande dificuldade, já no século VII para o século VIII, foi a conquista árabe, que também é um assunto que a gente vai discutir em História Medieval 2. Portanto, os vândalos que se instalaram nesse norte da África acabou sendo conquistados. Eles se instalaram aqui no século V. No século VI, o Império Romano do Oriente domina essa parte verde, toda conquistada por Justiniano, o Império Romano do Oriente, e no século seguinte são dominados outra vez, né, agora pelos árabes, né, descendentes ou pelo menos seguidores de Maomé. Então, que é um assunto que a gente não vou entrar agora, a gente vai discutir com mais propriedade em História Medieval 2. Então, basicamente, os vândalos não tiveram muita prosperidade, vamos colocar assim, dentro do que sobrou desse Império Romano. O outro povo, então, que a gente vai falar, percebam que eu estou falando bem rapidamente, no texto que eu passei para vocês, especialmente do Michel Banyede, existem algumas outras informações e um aprofundamento que vocês podem ter
melhor que se eu for aprofundando aqui em cada um desses povos de maneira muito extensa, a nossa aula vai durar 4, 5 horas, não é esse o objetivo aqui, acaba cansando vocês. Então vamos lá. Além dos vândalos, na Espanha reinou então os visigodos, né? Então os visigodos conseguiram permanecer aqui na Espanha. Então o primeiro ponto importante é que, apesar das violências, né, e das dificuldades de organização dos visigodos, eles conseguiram unificar todas as tribos. E aí tá um outro ponto importante: nem todos esses povos são unificados, tá? Muitos deles são tribos que se unem para conquistar determinadas regiões, mas uma vez conquistadas não necessariamente possuem um rei, tá? No caso dos francos, essa unificação vai se dar com Miroveu e principalmente depois com Clovis. A gente vai falar disso na próxima aula. Os ostrogodos tiveram importância ali com Odoacro, um principal nome, e os visigodos já tinham tido uma certa unidade com Alarico, mas depois que se instalam na Espanha, eles não conseguem se organizar de uma maneira muito efetiva. Mas depois da queda do Império Romano do Ocidente, os visigodos conseguem se unificar e conseguem se organizar minimamente a partir da conversão do seu rei, né, Hermenegildo, ao catolicismo romano. Então, vamos lá. Importante aqui. Os visigodos, então, conseguem se organizar em torno de um nome, Hermenegildo, que consegue justamente essa organização, consegue essa unificação, porque ele se converte ao catolicismo romano. Por que isso é importante? Por que Hermenegildo consegue a unificação dos povos visigodos nesse momento e consegue se organizar, se tornar rei de fato e imperar sobre os visigodos aqui em toda a região da Espanha? Justamente porque quando ele se converte ao catolicismo romano, ele passa a ter o apoio da igreja. E tendo o apoio da igreja, ele tem o apoio de toda a população romana que está sob seu domínio. Esse poder da igreja é fundamental. Sem a força da igreja, basicamente esses reis bárbaros, ou esses reis germânicos que se instalam na Europa nesse momento, não conseguem sobreviver. A prova disso é justamente Hermenegildo na Espanha e depois Clovis no Império Franco. Sem o apoio da Igreja Católica, esses povos não conseguem se manter estáveis, justamente por conta da quantidade de romanos, cristãos, católicos que vivem sob seu domínio. Então a Igreja Católica se alia a Hermenegildo, institui um rito que é fundamental para toda a história da Idade Média, nesse momento com Hermenegildo, que é a coroação e a sagração de rei. Em troca, Hermenegildo mantém a força e o poder católico. Vejam só, então, por um lado, o que Hermenegildo, qual que é a contrapartida de um e de outro? A Igreja Católica tem de Hermenegildo o apoio, ele se converte ao cristianismo católico e dá poder à Igreja Católica, tanto que a boa parte dos concílios da Igreja Católica são realizados em Toledo, portanto na Espanha, nessa região que está mostrada aqui no mapa. Então a Igreja Católica ela passa a ter um centro de poder absolutamente forte na Espanha. Então ele reforça o poder católico da Igreja Católica dentro da Espanha. Esse é o lado de benefício católico. E por outro lado, em que a Igreja Católica beneficia Hermenegildo e os reis visigóticos nesse momento? Primeiro, a Igreja Católica coloca todos os católicos agora submetidos ao rei. E segundo, ela faz isso por meio do rito de sagração de coroação real. Ou seja, o Papa, a Igreja, os bispos coroam o rei Hermenegildo. Ou seja, elas instituem a figura do rei como uma figura sagrada. Algo que já existia no Império Romano, mas que não existia dentre os povos bárbaros. E a partir de agora, com Hermenegildo, a Igreja Católica institui o rito de coroação, extremamente importante ao longo de toda a Idade Média, fazendo com que essa união entre coroa e igreja se perpetue como se perpetuou basicamente até Napoleão. Então, é extremamente importante nesse momento
essa união entre Igreja Católica e a coroa, as coroas, na verdade, né, ao longo de toda a Europa. Muito bem, então os visigodos permaneceram pelo menos até o século VIII, então se institui no século IV, então eles vão ter basicamente, do século V, então eles vão ter praticamente 300 anos de formação desse reino visigótico na Espanha, mas que é basicamente destruído, ou pelo menos suplantado, pela invasão árabe. Em 711, os árabes vão invadir toda essa região do norte da África e conquistam também toda a Espanha. Então vejam, é extremamente importante essa expansão árabe, nós vamos estudar depois em História Medieval 2, mas os árabes começam nessa região que é a Península Arábica, que está em amarelo, expandem num primeiro momento a toda essa região em verde, e num segundo momento é que eles conquistam todo esse império também na parte roxa. Então, quando eles tomam inicialmente aqui na região dos vândalos, aqui tem a data direitinho, eu vou passar esses slides para vocês depois, disponibilizar também aqui na descrição do vídeo. Então tem as datas de conquista, de expansão árabe, e a partir do momento em que eles tomam esse noroeste da África, eles invadem também a Espanha. Começa pela região de Sevilha em 711, 712 Toledo, e vão avançar até Carlos Martel vencer os árabes e impedir que os árabes tomassem basicamente toda a Espanha na Batalha de Poitiers em 732. Tá? Mas a gente vai falar disso na aula que vem, quando a gente vai falando do Império Franco. Então, os visigodos são dominados pelos árabes e os árabes ficam ali na Espanha. Esse recuo dos árabes na Espanha começam só no século XI e terminam em 1492 com a queda de Granada. Então, basicamente, os árabes dominam a Espanha por 700 anos. São 7 séculos. Por isso que a Espanha e Portugal também têm uma influência árabe ainda hoje muito maior do que uma influência da cultura visigótica. Porque a cultura visigótica imperou de fato ali, basicamente, por 3 séculos, enquanto os árabes imperaram ali por 7 séculos. Né? Então, são 700 anos de domínio árabe, que a gente pode se perguntar, mas por que na Espanha e em Portugal tem mais cristãos do que muçulmanos? Justamente porque, como a gente vai estudar depois em Medieval 2, ao contrário do que se vê hoje, os árabes muçulmanos, eles sempre que dominavam um determinado povo, uma determinada região, eles mantinham o respeito à cultura local e à região local. Eles não impunham a conversão ao islamismo, a não ser por uma questão de impostos. Né? A gente vai estudar isso depois, mas quem era muçulmano pagava menos impostos, então a conversão não era necessariamente forçada, não pelo menos por meio de violência. Okay? Isso, basicamente, é o que a gente pode colocar aqui em termos mais genéricos sobre a Espanha visigótica. Passando agora, então, só pegando aqui, nós tratamos dos vândalos, aqui no norte da África, tratamos dos visigodos aqui na Espanha, e agora, pensando um pouquinho os ostrogodos, em toda essa região em amarelo aqui, basicamente Suíça, Áustria, parte do leste europeu, República Tcheca e Itália. Os ostrogodos, vamos aos ostrogodos então. Os ostrogodos têm o seu período maior de expansão a partir de um dos seus principais reis, chamado Teodorico. Teodorico também, que passou a ser conhecido na história como Teodorico o Grande. Né? Então, com o apoio de Constantinopla, Teodorico o Grande tomou o trono de Roma de Odoacro, que foi quem derrubou Rômulo Augusto. Então, enquanto Odoacro, só lembrando aqui um pouquinho, vamos voltar, né? Eu disse para vocês que aqui no finalzinho, quando a gente estava falando da queda de Roma, que a queda final se deu quando Odoacro destronou Rômulo Augusto e enviou as insígnias para o Império Bizantino.
Quando Odoacro conseguiu vencer, de fato, Rômulo Augusto, ele instituiu nessa região, onde era o Império Romano do Ocidente, o reino ostrogótico, né? Então, dos ostrogodos. Mas Constantinopla, portanto, o Império Romano Oriental, aqui no mapinha, esse mapinha um pouco mais mal desenhado, de verde, Bizâncio, apoia um opositor de Odoacro chamado Teodorico para tomar o poder que obteve êxito em 493. Portanto, em 476, Odoacro assume o poder do reino ostrogótico, está aqui, reino de Odoacro, mas em 493, portanto, menos de 20 anos depois, sob apoio do Império Bizantino, Teodorico toma o poder e assume o reino ostrogótico na Itália. Leitura da página 30 de Jacques Le Goff. Então, os ostrogodos tinham finalmente se lançado sobre o Império. Conduzidos por Teodorico, atacaram Constantinopla em 487, sendo rechaçados para a Itália, conquistada em 493. Instalado em Ravenna, Teodorico reinou por 30 anos. Se os panegeristas não exageraram, nesse período quando governou com a ajuda dos conselheiros romanos. Libério, Casiodoro, Símaco e Boécio, a Itália conheceu uma nova idade de ouro. Ele próprio vivera entre os 8 e 18 anos de idade como refém em Constantinopla, vindo a ser o mais completo e o mais sedutor dos bárbaros romanizados. Restaurador da Pax Romana na Itália, só em 507 interveio contra Clovis, a quem impediu que anexasse a Provença à Aquitânia, tomada pelos visigodos. Não queria ver o Franco chegar ao Mediterrâneo. Então, basicamente, é interessante a gente perceber como que se deu esse avanço de Teodorico. Teodorico viveu a sua infância em Constantinopla, lembrando que os ostrogodos já tinham passado, durante todo esse processo de queda do Império Romano, passado e se fixado nessa região do Império Romano Oriental. Teodorico, então, foi criado dentro do Império Romano Oriental e por isso teve apoio justamente de Justiniano, apoio do Império Romano do Oriente, do Império Bizantino, para vencer Odoacro e se instalar, de fato, como imperador ou como rei dos ostrogóticos, especialmente a partir de 493. Teodorico, assim como Odoacro, manteve a burocracia e a aristocracia romana, tá? Como, por exemplo, o Senado. Então é importante a gente perceber que, mesmo com a queda do Império Romano, toda a burocracia romana se manteve, principalmente o Senado e a Igreja Católica. Tá? Quando que se deu a queda, de fato, ou um período de maior tensão para os ostrogóticos? Basicamente, quando o imperador de Constantinopla passou a ser Justiniano. Com Justiniano, o Império Romano do Oriente passa a reconquistar parte do Ocidente. Isso, basicamente, depois da morte de Teodorico, em 526, já em 527, Justiniano assume o poder em Constantinopla, portanto, do Império Bizantino, e passa a fazer uma expansão ao Ocidente. Okay? Então, Justiniano, nós vamos estudar isso depois em História Medieval 2, Justiniano invade e conquista toda essa parte que está em amarelo. Então, enquanto o Império Romano do Oriente era toda essa parte em laranja, que está aqui no mapa que eu estou trazendo para vocês, até 527. A partir de 527, com Justiniano, há um processo de expansão e reconquista, uma tentativa de reconquista do antigo Império Romano do Ocidente. Okay? E isso faz com que os ostrogóticos passem a ter uma certa dificuldade de se manter na Península Itálica. Essa dificuldade vai se desfazer de vez com a invasão de um outro povo, também na Península Itálica, que foram os lombardos. Aqui os lombardos, vou pegar um mapinha aqui só para a gente entender um pouquinho melhor. Os lombardos invadiram também
toda essa região norte da Península Itálica, conquistando essa Itália que já tinha sido conquistada pelos bizantinos. Tá, peraí, vamos voltar aqui para ficar um pouco mais claro. Então a gente tem esse reino de Odoacro, que foi depois substituído por Teodorico. Então, um reino ostrogótico foi conquistado, caiu, os ostrogodos caíram sob a conquista dos bizantinos, que é o Império Romano do Oriente. Então, nesse momento, sob os bizantinos, e a partir de 568, basicamente entre 568 e 572, a Itália, essa mesma Península Itálica, vai ser conquistada agora, não mais pelos bizantinos, mas pelos lombardos. Tá? Quem são os lombardos? Só para a gente entender. Os lombardos são povos que habitavam essa região do norte. Vou pegar talvez aqui, eu acho que o Google Maps vai ficar um pouco mais fácil para a gente entender, que esses mapinhas aqui estão um pouco confusos. Né? Vamos lá. Então, essa aqui é a Península Itálica. Os lombardos habitavam basicamente essa região onde hoje é a Eslováquia, a Hungria, a Romênia, e passaram a migrar para essa região do norte da Itália, fugindo de um outro povo também de origem oriental, chamado ávaros. Tá? Então, os ávaros, assim como aconteceu com os hunos, que migraram do leste para o oeste, os ávaros, nesse processo de expansão, de domínio em toda essa região que eu mostrei aqui no mapa para vocês, onde hoje é basicamente Eslovênia, Croácia, Hungria, Bósnia, enfim, essa conquista dos ávaros nessa região forçou os lombardos a migrarem para a região do norte da Itália e a descerem do norte da Itália para a região sul, chegando a essa região. Tá? Então, os lombardos, diferentemente dos demais povos que a gente está falando até aqui, eles não tinham sido convertidos ao cristianismo, porque eles não fazem parte daquela grande leva de povos bárbaros do século III, do século IV e do século V. Eles vêm, portanto, pagãos, com outra religião, com outra cultura, fugindo dos ávaros que também não são cristãos, invadem o norte da África entre 568 e 572 e passam a dominar, expulsam os bizantinos, dominam os ostrogodos e passam a imperar em toda essa região, basicamente até ser expulso por Carlos Magno, que a gente vai ver aí basicamente no final da Idade Média, da Alta Idade Média. Okay? Segundo Jacques Le Goff, página 31, entre então, como eu falei para vocês, em 568 e 572, a maior parte da Itália, com exceção do exarcado de Ravenna, de Roma e suas adjacências, do extremo sul da península, caiu na mão de novos invasores, os lombardos, que por sua vez tinham sido empurrados para o sul por uma nova invasão asiática, a dos ávaros. Os visigodos reconquistaram a Bética desde o fim do século VI. Por fim, a África do Norte será conquistada pelos árabes a partir de 660. Então, basicamente, os lombardos começaram esse processo de invasão e, por não serem cristãos e por uma própria cultura desses povos asiáticos que vêm para o Ocidente de grande violência, a sua passagem, segundo agora eu cito o Michel Barnier, de página 35, é tão brutal como foi na Gália a dos francos. Antes de mais nada, a invasão é fulminante. A partir de 572, todo o norte do país está nas mãos dos recém-chegados. Em seguida, também a ocupação no sul, mas de uma maneira mais calma. Houve, então, aqui na parte sul, onde está em essa cor meio nude, né, meio rosé, é o Império Bizantino. Então, toda essa parte que está aqui meio bege, aqui no mapa de vocês, permanece na mão dos bizantinos. Toda essa parte amarela ficou na mão dos lombardos. E os ostrogodos? Os ostrogodos dominados ou por bizantinos ou por lombardos. Então, os ostrogodos basicamente perderam o seu domínio político e passaram a incorporar outros povos. E essa região em rosa, basicamente o exarcado de Ravenna, uma região de disputa entre lombardos e bizantinos.
ok? Continua na página 35 com o Michel Barnier. Na realidade, durante muito tempo, a Itália está desconjuntada, mergulhada na terrível anarquia. A obra do Papa Gregório I aparece claramente, na obra do Papa Gregório I aparece claramente o sentimento de viver um desastre histórico. Então, basicamente a Itália está, isso aqui que eu estou falando para vocês é basicamente século VII. Século VII, então a Itália já passou por um período de invasões no século III, no século IV, no século V, no século VI e agora no século VII de novo sob os lombardos. Então a Itália, essa península, está sendo invadida o tempo inteiro. Enquanto a gente pega, por exemplo, a Espanha dos visigodos, manteve uma certa estabilidade por 300 anos e depois foi invadida pelos árabes e manteve a sua estabilidade por 700 anos. Enquanto na Gália os francos se estabelecem ali e se mantêm basicamente do século III, onde eles começam a invasão ali com Meroveu e vão permanecer até Carlos Magno, e vão permanecer dali, dos carolíngios até os dias atuais com a França, ou seja, se mantém estável de fato, enquanto na região da Inglaterra, por mais que tenham divisões e invasões ainda não muito acertadas, mas até o século IX, com as invasões vikings, tem uma certa estabilidade, a Itália vive instabilidade de século a século, sendo invadida o tempo inteiro. Primeiro pelos ostrogodos, depois pelos bizantinos, depois pelos lombardos. Então a Itália, ela vive a instabilidade ao longo de toda a Idade Média. E aí o Michel Barnier traz uma citação muito preciosa do Papa Gregório I, em junho de 595, falando um pouco sobre a angústia de se viver nessa Itália e nesse território basicamente dominado pela violência e pela instabilidade. Palavras do Papa. O cativeiro do meu país cresce de dia para dia. A Itália, vou aumentar aqui um pouquinho para facilitar, a Itália é conduzida todos os dias cativa sob o jugo dos lombardos. As forças do inimigo aumentam de uma forma monstruosa. Tiraram-se da cidade romana os seus soldados. Roma foi abandonada. Depois disto, a chegada de Agilulfo foi uma infelicidade pior. Por causa dele, com os meus olhos romanos presos como cães, com uma corda no pescoço, e que eram levados para a França para serem vendidos. Portanto, a própria igreja passou a viver uma situação extremamente delicada com os lombardos. Porque, como eu disse, a igreja conseguiu negociar muito bem com os povos que eram de religião ariana, porque também eram cristãos. Facilitava o seu domínio. Agora, com os povos lombardos, assim como foi com os ávaros, que eram pagãos, portanto eles não tinham sido previamente convertidos ao arianismo, ao cristianismo ariano, foi extremamente difícil essa manutenção. A igreja, ainda assim, cria-se até a década de 670, cria-se um período de instabilidade porque os lombardos não conseguem governar por conta dos cristãos, os cristãos não conseguem ter o apoio do Estado porque os lombardos não são cristãos. Isso muda e começa um período de um pouco maior de estabilidade a partir de 671, quando o rei dos lombardos é convertido ao catolicismo, né? Então, o catolicismo romano. E aí é interessante a gente refletir um pouco sobre isso, né? Como na Idade Média, a necessidade da submissão à igreja para que esses governantes consigam governar. A gente vai ver ao longo das nossas aulas uma série de exemplos de reis que não conseguem governar, que não conseguem manter o poder, senão subjugados à igreja. Nesse caso, o rei dos lombardos, então os lombardos se convertem ao catolicismo em 671, mas a igreja, especialmente a partir do Papa Leão VI, a igreja, a partir do Papa Leão I, a igreja, depois de converter o rei dos lombardos ao catolicismo, o papado apoia Carlos Magno a invadir o norte da Itália e vencer os lombardos
libertando os lombardos, a igreja do domínio dos lombardos. Então, a Igreja Católica, em linhas gerais, trama contra os lombardos, né? Ao mesmo tempo que converte eles, faz essa associação de estabilidade. A Igreja Católica apoia a invasão dos francos a essa região norte da Itália por Carlos Magno, sagrando depois assim Carlos Magno como o Sacro Imperador Romano Germânico do Ocidente. Tá? E aí é o que a gente vai discutir na próxima aula. Mas para a gente finalizar só essa parte, para a gente ir para as conclusões da aula, enfim, o mundo ocidental, o mundo dessa Alta Idade Média, é um mundo basicamente resultado da fusão do mundo romano com o mundo bárbaro. Tá? Então, são dois mundos distintos que se unem, que se fundem a partir da queda do Império Romano. Bárbaros e romanos precisam conviver. Bárbaros e romanos precisam se unir para a construção de uma civilização que está engatinhando ao longo de séculos. Né? Então, não existe mais o Império Romano, mas existe ali os romanos, com a sua cultura cristã, católica, com a sua cultura de civilização romana, com a questão do direito, por exemplo, etc. E existem uma série de povos bárbaros que apreciam essa cultura romana, enquanto os romanos normalmente depreciam a cultura bárbara, mas têm que conviver uns com os outros. A grande mediadora disso foi a Igreja Católica. Né? Sem a Igreja Católica, como eu vou falar agora nas conclusões, não teria sido possível a sobrevivência de elementos romanos, por exemplo, dentro desses mundos bárbaros. Né? O termo não é legal, mas germânico-bárbaros. Outra consequência foi o êxodo urbano e uma ruralização que é extremamente importante para a gente entender o feudalismo quando a gente entrar nesse assunto mais para frente, nesse nosso curso de História Medieval 1. Citando Jacques Le Goff, na página 34, a depauperização urbana acelerada pelas destruições das invasões destruições das invasões bárbaras. Sem dúvida, esse definhamento não é senão um dos aspectos de uma consequência geral da violência dos invasores que provocou destruição, ruína, pobreza, isolamento, retraimento. Sem dúvida, as cidades eram, pela promessa de suas riquezas acumuladas e sedutoras, uma presa predileta, as vítimas mais pesadamente mortificadas. Então, é importante a gente perceber que quando os bárbaros invadiam, esses povos invadiam essas regiões do Império Romano, eram as cidades as presas principais deles. Porque é na cidade onde estão as riquezas, é na cidade onde pode acontecer as principais pilhagens, nas cidades que estão os centros de poder. Portanto, ao longo de todos esses séculos, todas essas invasões, toda essa instabilidade vai fazer com que haja uma depreciação dos centros urbanos, um êxodo. As pessoas fogem das cidades para a zona rural, formando uma Europa muito mais ruralizada do que era na época do Império Romano. Continuando, esta fuga de citadinos era uma consequência da fuga de mercadorias, que não alimentavam mais o mercado urbano. Sua população é composta por consumidores que se alimentavam de produtos vindos de fora. Quando a evasão de numerário deixa os moradores das cidades sem poder de compra, quando as rotas comerciais cessam de irrigar os centros urbanos, os citadinos são obrigados a se refugiar perto dos locais de produção. Então, sem comércio, rotas comerciais, porque a violência e a instabilidade é imensa nesse período, as pessoas saem das cidades e vão para o centro de produção de alimentos, que é o campo, trazendo a sua vida à proteção desses grandes produtores rurais, grandes mandatários do campo que se tornam senhores feudais, como a gente vai ver mais adiante. É a necessidade de se alimentar que explica, então, a fuga dos ricos para as terras e o êxodo dos pobres para os domínios dos ricos. Aqui ainda as invasões bárbaras, ao desorganizar a rede econômica, ao deslocar as rotas comerciais, precipitam a ruralização das populações, mas não as cria. A desorganização das trocas multiplica a fome, e a fome empurra as massas para o campo e as submete à servidão dos grandes proprietários que as alimentam. Basicamente, é o que resume a formação
processual do feudalismo, que a gente vai estudar mais adiante. Ok? Por fim, então, eu concluo essa aula com algumas questões fundamentais. E aí eu vou fazendo isso a partir das leituras finais desses textos, para a gente entender o que se dá como conclusão desse período da Alta Idade Média que a gente está tratando aqui. Primeiro, o que o Jacques Le Goff chama de tríplice barbárie. Isso ele fala na página 37. Amalgamaram uma tríplice barbárie. A sua, a do mundo romano decrépito e das velhas forças primitivas anteriores ao verniz romano liberadas pela dissolução desse verniz sob os golpes das invasões. Em primeiro lugar, regressão quantitativa. Eles destruíram vidas humanas, monumentos, equipamento econômico. Queda demográfica, perda de tesouro de arte, ruína de rotas, oficinas, entrepostos, sistemas de irrigação, culturas. Destruição continuada, porque das ruínas dos monumentos antigos retiram-se pedras, colunas e ornamentos. Então, a barbárie, de fato, desse período da Alta Idade Média, é que com esse período de tamanha instabilidade, com esse período de invasões, de violências, o tempo inteiro, a partir desses povos germânicos e dos povos romanos se engalfinhando na Alta Idade Média, ao longo de toda a Alta Idade Média, fez com que praticamente 500 desses 1000 anos de Idade Média fosse pelo menos o fundamento daquilo que o Iluminismo, como eu disse na primeira aula, ainda presencial com vocês, chamou de Idade das Trevas. Né? Uma regressão cultural, uma dificuldade de desenvolvimento técnico, uma diminuição da população, enfim. Esse é um período de absoluta instabilidade, são 500 anos de absoluta instabilidade em praticamente toda a Europa. Há uma série de calamidades, especialmente entre o século VI e o século VIII, que é esse período que a gente está tratando, essa organização, tentativa de organização dos povos bárbaros. Cito Jacques Le Goff também na página 37. Nesse mundo empobrecido, subalimentado, enfraquecido, uma calamidade natural completa o que o bárbaro começou. A partir de 543, a peste negra vinda do Oriente devasta a Itália, a Espanha e uma grande parte da Gália durante mais da metade de um século. Depois dela, chega-se ao fundo do abismo, o trágico século VII, para o qual somos tentados a ressuscitar a velha expressão Idade das Trevas. Então, somando a tudo isso, a peste negra, que depois vai voltar, já no século XV, século XIV, depois do século XV, século XV, ela vem e devasta a Europa justamente nesse século VI para o século VII. 2 séculos mais tarde ainda, com alguma ênfase literária, Paulo Diácono evocará o horror do flagelo na Itália. Então, uma citação super bacana que o Le Goff traz na página 37 para 38, da situação da Itália nesse século VII, que é justamente esse período da invasão lombarda que a gente tratou agora há pouco. Citando crônicas da época. Campos ou cidades até então repletos de homens, num dia eram lançados no mais completo silêncio, em razão da fuga geral. As crianças fugiam, deixando para trás os cadáveres de seus pais, sem sepultura, e os pais abandonavam os filhos com as entranhas ainda quentes. Se por acaso alguém permanecia para enterrar seu próximo, condenava-se a ficar ele próprio sem sepultura. O século VII, encontrava-se reconduzido ao silêncio que antecedeu a humanidade. Nenhuma voz nos campos, nem o assobio dos pastores. As colheitas esperavam em vão quem as colhesse. As uvas pendiam ainda nos vinhedos quando o inverno se aproximava. Os campos transformaram-se em cemitérios e as casas dos homens em lugar de refúgio para os animais selvagens. Fim de citação. Então, percebam as palavras do cronista Paulo Diácono no século VII, pensando essa regressão, essa situação de calamidade na Itália, principalmente na Itália, mais do que nos outros lugares, como a gente viu, né? Mas levando a crer que a Idade Média seria, nesse momento, compatível com esse epíteto de Idade das Trevas. Continuando na página 58, ainda sobre essa questão da regressão técnica,
né? A regressão técnica deixará o Ocidente medieval sem recursos por muito tempo. A pedra que não se sabe mais extrair, transportar, trabalhar, desaparece e assiste-se o retorno à madeira como matéria-prima essencial. A arte de vidro da Renânia desaparece com o fim da importação de natro do Mediterrâneo após o século VI, ou se reduz aos produtos grosseiros fabricados nas choças perto de Colônia. Ou seja, por outro lado também, a própria técnica, todos os avanços técnicos de agricultura, de escultura, em termos de arte, acaba sendo reduzido, absolutamente reduzido durante esse período de grande instabilidade em toda a Europa, né? Em termos de violência, há algumas citações muito bacanas que vale a pena a gente colocar aqui, também do Legoff, agora na página 39, que mostra bem o que é esse período que a gente tá tratando aqui, especialmente na Itália. Página 39. Refinamento dos suplícios inspirará por muito tempo a iconografia medieval. Aquilo que os romanos pagãos não tinham feito os mártires cristãos sofrer, os francos católicos infligiram aos seus. Abre aspas, uma citação também de época. Com frequência cortam-se os pés, a ponta do nariz, arrancam-se os olhos, mutila-se o rosto com ferro quente. Espetam-se bastões pontudos sob os dedos das mãos e dos pés. Quando as chagas, já sem pus, começam a se fechar, de novo são abertas. Se necessário, um médico é chamado para que, curado, o miserável possa ser torturado por um suplício mais longo. Fecha aspas. Em 677, São Légia, bispo de Autun, caiu nas mãos de Ebroin, mordomo do palácio de Neustria. A gente vai falar na aula que vem o que é essa questão de mordomo, que era o seu inimigo. Teve a língua e o rosto e os lábios cortados, obrigaram-no a andar descalço num tanque cheio de pedras afiadas como pregos, e finalmente vazaram-lhe os olhos. Foi assim também a morte de Brunilda, torturada durante 3 dias e depois amarrada à cauda de um cavalo bravo, chicoteado até sair em disparada. Isso são algumas citações de violências, de relatos de violência durante esse período da Alta Idade Média, extremamente comuns, parte da cultura desses povos, não só pagãos, mas também cristãos, lembrando que essas citações que eu acabei de me referir são de francos, né? E os francos já eram convertidos ao catolicismo desde Clovis, ainda na metade dessa Alta Idade Média. Continuando a leitura. O que mais impressiona é a linguagem sem emoção dos códigos e leis. Eis um trecho da lei sálica, é uma lei sálica ainda dessa região do norte da França, no começo dessa Alta Idade Média. Olha só, a lei, abre aspas, ter arrancado a mão de outra pessoa, ou um pé, ou um olho, ou um nariz, tem que se pagar 100 soldos. Soldos é a moeda da época. Mas apenas 63 soldos se a mão continuar presa ao pulso. Ter arrancado o dedo polegar, 50 soldos, mas apenas 30 se permanecer pendente. Ter arrancado um dedo indicador, aquele que serve para atirar com um arco, 35 soldos. Um outro dedo qualquer, 30 soldos. 2 dedos ao mesmo tempo, 35 soldos. 3 dedos ao mesmo tempo, 50 soldos. Fecha aspas. Então, é interessante perceber a frieza da lei. Ou seja, quando a gente fala da lei, se a lei está falando de pagar multas para quem arranca a mão de outra pessoa, para quem arranca o dedo, significa que tudo isso é absolutamente normal, se não aceitável dentro dessa sociedade da época. Isso a gente está falando aqui, basicamente, século VI, século VII, século VIII. Essa é a sociedade medieval dessa Alta Idade Média que vai se transformar absolutamente a partir do que a gente chama de plena e baixa Idade Média. E a questão é, para a gente finalizar, como fica a igreja nisso tudo? Como fica a Igreja Católica diante desse caos? A Igreja Católica, basicamente, ela começa, por um lado, como organizador do caos. É a Igreja Católica que organiza esse caos com uma única instituição sobrevivente, de fato, do Império Romano, que irriga todos esses reinos, não só em termos de domínio da população que já era romana e da população bárbara convertida ao cristianismo, como também de portadora dos valores daquilo que ela depois chama de civilização, que a gente tem até hoje como civilização
judaico-cristã ocidental. Ao mesmo tempo, esse clero é incapaz de lutar contra esses costumes do seu tempo. Quando a gente entrar num outro assunto, que é no segundo módulo do curso medieval 1, que é a religiosidade medieval, a gente vai falar um pouco sobre essa fusão da religião cristã com as religiões bárbaras. Mas o próprio clero ele não consegue não se submeter a esses costumes. Uma citação agora da página 40 de Jacques Legoff é extremamente interessante para a gente pensar isso. Mas os próprios líderes eclesiásticos, barbarizados ou incapazes de lutar contra a barbárie dos grandes e do povo, ratificam uma regressão da espiritualidade e da prática religiosa, permitindo os juízos de Deus, o desenvolvimento desenfreado de cultos das relíquias, o reforço aos tabus sexuais e alimentares, em que as tradições bíblicas mais primitivas se aliam aos costumes bárbaros. Então, por outro lado, toda a religiosidade e religião católica é construída, é gestada aqui. E aí a gente vai ter um momento e alguns textos para discutir a questão da religiosidade católica, a formação dela dentro dessa cultura bárbara, mas é basicamente isso. Todo esse cenário de destruição e de violência é o cenário em que é gestada a cultura e a religião católica de fato, que cristã como um todo, porque a protestante também vai derivar dessa mesma cultura católica. Em outras palavras, a Igreja Católica ela acaba se submetendo a essa realidade dada, ela constrói, modifica essa realidade a partir dos seus valores civilizacionais e nela se enriquece. E aí uma última citação para a gente finalizar, na página 40 de Jacques Legoff. A Igreja busca satisfazer seus próprios interesses, sem se preocupar com as razões dos estados bárbaros, assim como não tinha se preocupado com o Império Romano. Ou seja, os interesses da Igreja Católica, ela se satisfaz politicamente, sem se interessar se é o Império Romano ou se são os reinos bárbaros. O fato é que a Igreja Católica se alia politicamente a quem está no poder. Por doações arrancadas dos reis e dos poderosos, e até então dos mais humildes, acumula terras, rendimentos, isenções, e num mundo em que o entesouramento esteriliza cada vez mais a vida econômica, submete a produção à mais grave punção. Seus bispos, que pertencem quase todos à aristocracia dos grandes proprietários, todo-poderosos em suas cidades, em suas circunscrições episcopais, procuram sê-lo também no reino. Ou seja, em outras palavras, a Igreja assume o poder de fato, tanto real, quanto político, quanto eclesiástico, numa Idade Média que, não sem razão, foi chamada de Idade das Trevas por todos esses elementos que a gente destacou, mas que teve como consequência a fundação da civilização ocidental como a gente conhece hoje. Lembrando que esse epíteto de Idade das Trevas a gente discutiu bastante na primeira aula presencial que nós tivemos cujo texto eu deixei para vocês, para a gente entender como se forma e quais as críticas necessárias de se fazer sobre essa ideia de Idade das Trevas. Meus queridos, eu encerro por aqui então essa nossa segunda aula, essa discussão ampla sobre a Alta Idade Média Ocidental, e na próxima aula a gente discute o Reino Franco e a formação do Império Carolíngio, também nas próximas aulas os vikings, a Inglaterra, enfim, até a gente chegar na plena Idade Média, o feudalismo, e dando continuidade ao nosso programa. Um grande abraço a todos, desejo que vocês estejam bem, que permaneçam bem e que os próximos dias sejam melhores com ou sem quarentena para esse nosso globo como um todo, não só para o Brasil, mas para o nosso mundo. Um abraço.